Tá, vamos para a letra B, então. A letra B tá pedindo, tá dizendo aqui, ó, f de x é igual a cosseno de 4x. É isso que tá pedindo para resolver. Então, eu já sei, que eu já expliquei lá no início da letra A, que cosseno o período vai ser 2p. E que seno o intervalo sempre vai acontecer de menos 1 a 1. Tá, então isso eu já sei. Só que aqui ele está pedindo cosseno de 4x, não só cosseno de x, cosseno de x que se comporta nesse intervalo nesse período de 2π e nesse intervalo de menos 1 a 1. Então agora eu preciso encontrar como que o cosseno, qual é o período do cosseno de 4x e a imagem, né, que seria o intervalo num cosseno de 4x. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou fazer lá o período. O período, então, eu já sei que é 2π. Então, eu vou pegar 2π e vou dividir por esse número que tá aqui, ó, que se encontra aqui antes do x, que tá multiplicando o x. Então, eu vou dividir por 4. Então, 2π dividido por 4, eu posso simplificar aqui por 2 e aqui por 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes π, 1π. E 4 dividido por 2, 2. Então, o meu período agora é de meio π. Ou seja, nessa função de cosseno de 4x, o meu gráfico vai somente até meio π. Ele não vai até 2π, igual nós fizemos lá no gráfico de seno. Então, ele só vai até meio π. Esse, então, que é o período do cosseno de 4x, tá certo? E o intervalo? Como que ele vai se comportar? Será que vai ser nesse intervalo de menos 1 a 1? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o número que está aqui, ó. Que número que está aqui antes do cosseno? Eu tenho 1 cosseno de 4x, então é 1. Então, 1 vezes menos 1. Então, eu tenho 1 vezes menos 1. E o outro não é mais 1? 1 vezes mais 1. Então, aqui dá menos 1 e aqui dá mais 1. Então, a minha imagem vai ser... Vou escrever aqui a imagem. Minha imagem vai ser y pertence aos reais. Eu coloco 2 pontinhos. E o meu intervalo vai ser de menos 1 menor e igual a y, que é menor e igual a 1 positivo. E fecha. Então, se eu tivesse só pedido período de imagem, eu já respondi, mas não pediu. Pediu gráfico também. Então, para gráfico, eu preciso saber aqueles valores, fazer tudo aquilo que nós fizemos para seno, nós fazemos para cosseno. Então, eu tenho lá, cosseno de x. O cosseno de x, ele se comporta no eixo das abscissas, no eixo x. Então, cosseno tá aqui. Aqui eu tenho o ponto 1, o raio 1, né? Aqui 1, aqui menos 1 e aqui menos 1. Aqui nós temos 0. Então, eu sei que uma circunferência toda, ela tem 2π. Então, vamos marcar aqui, ó, 2π. Aqui eu tenho meio π, que é 1/4 da circunferência, né? Aqui eu tenho 1π, que é metade de uma circunferência. E aqui eu tenho 3π sobre 2. Tá, isso aqui não muda. Até agora não mudou nada de cosseno para seno. Aqui agora, para esse ponto. Então, para esse ponto, o que eu tenho aqui, ó? Aqui no 1. Para dar esse ponto aqui, quer dizer que para x ele vale 1 e para y ele vale 0. Aqui, para x vale 0 e para y 1. Aqui, para x menos 1 e para y 0. E aqui, para x 0 e para y menos 1. Esse ponto aqui, tá? Sabendo que cosseno vale o eixo da abscissa, nós temos as coordenadas x e y. A abscissa não é o x, então é o x que vale o cosseno. Então, é aqui que eu vou pegar, ó. 1, 0, menos 1 e 0. Ou seja, então, no meu ponto 0 aqui, onde eu inicio a circunferência, qual é o valor de cosseno?
1. No meu ponto meio π, qual o valor de cosseno? 0. No meu ponto 1π, qual o valor de cosseno? Menos 1. E no meu ponto 3π e meio, qual o valor de cosseno? 0. E no meu ponto 2π, que é o mesmo aqui do ponto 0, então 2π, o cosseno é 1. Então, esses valores é importante, porque eu preciso guardar e é a partir dele que eu vou construir qualquer gráfico de cosseno, tá certo? Então, agora aqui, já montei uma tabelinha. Ah, mas o meu período não é mais de 2π, então quem que eu vou colocar? Aqui não tá falando, ó, que é 4 vezes x, quer dizer que é o quádruplo de x. Então, eu vou pegar aquele meu período de 0, aquele meu período de meio π, aquele meu período de 1π, de 3π sobre 2 e de 2π, e vou dividir por 4. Vai ser a quarta parte, porque aqui é 4x. Se fosse 3x, eu ia dividir por 3. Se fosse 2x, eu ia dividir por 2. Então, aqui eu vou dividir por 4. E 0 dividido por 4 é 0. Meio π dividido por 4. Então, eu tenho meio π dividido por 4. Então, isso aqui vai ser igual a meio π vezes, multiplico pelo inverso de 4, que é 1 sobre 4. Então, eu tenho π sobre 8. Então, agora é π sobre 8 que eu vou usar. Deixa eu circular esse π sobre 8 e esse 0. Agora, aqui, π sobre 4 é π sobre 4 mesmo. Agora, 3π e meio sobre 4. Então, vai ficar 3π sobre 2 vezes o inverso de 4, que é 1/4. Então, eu tenho 3π sobre 8. É 3π sobre 8 que eu vou usar. E aqui eu tenho 2π sobre 4. Se eu simplificar aqui, aqui vai dar π sobre 2. Olha lá como bateu. O meu período não era π sobre 2? Olha onde terminou. Π sobre 2 era o que eu precisava, né? Então, agora nós vamos calcular. Como que eu vou calcular? Então, a gente começa assim, ó. Não é cosseno de 4x? X são esses valores que eu circulei aqui, ó. Se é cosseno de 4x, então vai ficar a primeira. Cosseno de 4 vezes... Quem que é o meu primeiro x? 0. Cosseno de 4 vezes 0. Cosseno de quanto? 4 vezes 0? 0. Cosseno de 0. Daí a gente vem aqui nessa tabela. Quanto que vale o cosseno de 0? Olha o cosseno de 0 aqui. 1. Então, cosseno de 0 é 1. Então, aqui nosso ponto. Nosso par ordenado. Então, quando o x for 0, o meu y vai ser 1. Vamos para o segundo. Agora, tá falando que o meu x é π sobre 8, então é cosseno de 4 vezes π sobre 8. Então, vai ficar cosseno 4π sobre 8. A gente consegue simplificar aqui e aqui, não consegue? Então, vai ficar π sobre 2. Cosseno de π sobre 2, vem aqui na outra tabela. Quanto que é cosseno de π sobre 2? 0. Então, cosseno de π sobre 2 é 0. Então, quando o meu x for π sobre 8, o meu y é 0. Agora, o próximo. Próximo x meu é π sobre 4. Então, vai ficar cosseno de 4 vezes π sobre 4. Simplifico aqui e aqui, sobra cosseno de π. Vem aqui na tabela. Quanto que é cosseno de π? Olha lá, menos 1. Então, é menos 1. Então, quando o meu π for π sobre 4, o meu y vai ser menos 1. Agora, eu vou fazer para 3π sobre 8. Então, cosseno de 4 vezes 3π sobre 8.
4 vezes 3, então aqui dá 12 pi sobre 8, eu consigo simplificar aqui por 4, e aqui também por 4. Então, 12 por 4, 3 pi, e 8 por 4, 2, 3 pi. Então, cosseno de 3 pi sobre 2 vem aqui, é 0. Então, a gente coloca 0 aqui. Então, quando o meu x for 3π sobre 8, o meu y vale 0. E a última, cosseno de 4 vezes, quem que é meu x agora? Π sobre 2. 4 vezes π sobre 2. Consigo simplificar aqui, vai dar 2π. E cosseno de 2π, olhando a tabela, é 1. Então, quando o meu x for π sobre 2, o meu y vale 1. Venho para o gráfico. Então, aqui são os valores de y, aqui os valores de x. Eu começo com 0 aqui. Então, quem que é o meu x? 0. Depois eu tenho π sobre 8. Depois eu tenho π sobre 4. Depois eu tenho 3π sobre 8. E por último eu tenho meio π. Olha lá, o meu período era meio π. Olha aqui onde terminou o meu período, meio π. Agora, os meus valores para y, aqui nós encontramos que o y tinha que estar entre menos 1 e 1. Então, daqui tem que ser menos 1 e 1. Então, a gente vai colocar menos 1 e 1. E vamos marcar os pontos. Então, ó, quando o meu x for 0, o meu y é 1. 0 no 1. Quando o meu x for 1π sobre 8, o meu y é 0. Então, eu marco aqui no 1π sobre 8. Quando o meu x for 1π sobre 4, então, o meu y é menos 1. Então, eu baixo aqui. Quando o meu x for 3π sobre 8, o meu y é 0. Então, eu marco aqui. E quando for meio π, o meu y é 1. Marco aqui assim. Olha a característica do gráfico do cosseno. Ele tem o período, primeiro e segundo quadrante, ele desce e depois ele sobe, tá? Então, ele vai ter essa característica aqui, ó. Tá certo? Ele é uma curva. Belezinha? E olha só, a minha função, ela se comportou, então, num período até meio π, ó, confirmando o que nós encontramos aqui, e o ponto mínimo dela é menos 1 e o ponto máximo é 1, ou seja, o intervalo dela é de menos 1 a 1. Olha o que a gente tinha confirmado aqui em cima já. Mostramos no gráfico, né? Olha como a matemática é linda, né, gente? Linda, linda, linda. Beijinhos.